Vamos para o livro de Jó, o homem que teve tudo e perdeu tudo. Jó capítulo 42. Jó é bem antes de Salmos, né? No meio da Bíblia é Salmos, antes de Salmos é Jó. Jó capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Isso que aconteceu com Jó, às vezes acontece na vida de alguém. Você passa um momento difícil. Jó era um homem próspero, era um homem que possuía muitos bens, que tinha uma família, entenda bem, estruturada, e o Jó perdeu todos os bens e ainda perdeu a família. E quando ele perdeu tudo, ele disse: olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Mas aí depois o Jó ainda teve outra aprovação. O Jó ficou doente também. O pessoal lá fora costuma dizer: miséria pouco é bobagem, né? E o Jó perdeu a saúde, ficou doente do alto da cabeça à planta dos pés. E na busca, entenda, por aquilo que estava acontecendo com ele, não entendendo o que aconteceu, o Jó falava do que não entendia. Como nós também falamos às vezes do que não entendemos. Veja o apóstolo Pedro dessa maneira, Mateus capítulo 17, falando do que não entendia. Aliás, vamos falar bastante do Pedro hoje, hein? Mateus capítulo 17, diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Vale para mim, para você, nós temos que ir em particular com Deus, irmão. Nós vivemos uma vida muito agitada, entenda, o mundo é muito agitado, o mundo está bem acelerado hoje, né? E nós também entramos nessa corrida, ficamos acelerados também, e não paramos, não conseguimos parar para raciocinar, para pensar, e acabamos, quer dizer, não ouvindo o Senhor. Quer dizer, somos precipitados. E o mundo, então, é necessário ficar sós com o Senhor. E diz assim: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Se depois de mais de 2000 anos, nós ainda não entendemos, como você ouve aqui tantas interpretações, por que o Moisés estava ali? A Bíblia é taxativa em dizer que Moisés morreu. Lembra que Deus falou para Josué? Josué, Moisés, meu servo, é morto. Então Deus foi claro, foi bem taxativo. Ele falou: ele é morto. Mas o Elias, nós sabemos que ele não morreu, que ele foi arrebatado. Peraí, mas por que o Moisés apareceu ali? Alguém questiona se ele não tinha ainda ressuscitado, não tinha acontecido a ressurreição dos mortos. Por que ele estava ali? Aí vem a explicação que muitos, chamados teólogos, estudiosos, dizem que ali era como uma figura do reino futuro. Moisés estava representando aqueles que morreram, mas que no dia do Senhor irão ressuscitar. E Elias representa aqueles que no dia do Senhor estarão vivos, se fosse no caso hoje, estaria nos representando, que serão arrebatados, num piscar de olhos, vão ser levados para o céu. Então, tudo bem, isso também é uma ideia, mas nós ainda não entendemos. E o Pedro, sem entender, o que o Pedro fala? E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Olha o que o Pedro está falando do que não entendia. Vou fazer uma cabana para Jesus, fazer uma cabana para o Moisés, fazendo uma cabana ali, mas eram seres espirituais que ali estavam, ali era visão. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Pronto, para nós. Nós temos que aprender a ouvir o Senhor. Então, mesmo você numa comunhão tremenda, deixe Deus lhe dirigir. O Pedro tinha passado por essa experiência, aqui no capítulo 16. Se o Senhor não revelar, fique calado, é melhor. Se o Senhor não instruir você,
Mateus 16, 13. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Opa! Quando você estiver diante de Deus, não fale aquilo que Deus não revelar para você. Só fale aquilo que Deus revelar. Deixe Deus lhe inspirar. Mas não, nós começamos a falar do que não entendemos, como Pedro. Aqui falou inspirado por Deus, mas logo a seguir, Jesus falou mais algumas palavras e diz assim, e versículo 20, então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus, versículo 21, a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Chega a ser cômico, né? Pedro, quando não trágico. Pedro repreendendo Jesus. Mas nós também repreendemos. Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo? Deus, por quê? Deus só não podia fazer isso. Deus, isso não podia estar acontecendo comigo. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós falamos do que não entendemos, ficamos chateados, é claro. Ninguém gosta de perder, por exemplo, um ente querido. Mas às vezes Deus permite, o corpo é destruído e o espírito é salvo para o dia do Senhor. Ficamos chateados, ficamos revoltados até mesmo com Deus, e nós que já recebemos tanta inspiração de Deus, já contemplamos tanto o agir de Deus, contemplamos tanto do mover de Deus, nessa hora ficamos chateados, ficamos zangados. E aí ele repreendendo Jesus, chegou a ser cômico, né? Começou a repreendê-lo, chega a ser realmente trágico, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mas sabe que o Pedro estava realmente com compaixão de Jesus, querendo sofrer as dores? O Pedro tinha medo. Na frente de você ver o Pedro negando Jesus 3 vezes, sabe que o Pedro não estava com compaixão dele mesmo? Quer dizer, não querendo passar: Senhor, por que nós temos aqui? Não vamos nessa. E Pedro, tomando da parte, começou a repreendê-lo, tem compaixão e te acontecerá. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Quer dizer, como homem, o que o senhor vai fazer lá? O senhor é doido, o senhor está louco? O senhor vai passar por isso? Para que o senhor vai passar por isso? Mas querendo poupar a ele mesmo. O senhor vai passar por isso para quê? Os judeus querem te matar, os religiosos estão esperando uma oportunidade para te acabar, e o senhor está dizendo: isso não vai acontecer contigo, talvez defendendo até a pele dele mesmo. Mas o que eu quero passar para você é que ele falava do que não entendia. Antes, ele foi inspirado por Deus. Mesmo que você seja uma pessoa usada por Deus, não pode esquecer que ele é Senhor e você continua sendo servo. Mesmo que você orou e um morto ressuscitou, mesmo que você deu uma palavra, mas foi tão inspirada aquela palavra, que todos notaram que foi Deus. Todos falaram: rapaz, foi Deus que te usou, essa palavra foi de Deus, você falou realmente, foi Deus quem te revelou. Quando ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse: olha, foi o Pai quem tu revelou. Então ele, naquela hora ali, como nós, então às vezes, quantas vezes, pergunta a qualquer pregador, você sai do púlpito enquanto a pessoa: pastor, aquela palavra foi demais, hein? Aquela palavra falou comigo, irmão. Deus seja louvado. Não toma glória para você não, cuidado, para você não se exaltar. Jesus na mesma hora, entenda, falou: Pedro, foi o Pai quem te revelou, a mesma coisa, ou foi Deus que me deu essa palavra. E às vezes a pessoa até reconhece, é que o pregador, vamos dizer assim, numa infantilidade, quer ficar segurar a glória, que até a pessoa falou: irmão, Deus te usou, hein? Então a ele toda a honra e toda a glória. Deus colocou a palavra na sua boca, era a palavra que eu tinha que ouvir, era a palavra que eu precisava de ouvir. Então, mais uma vez você diz: Deus seja louvado. Mas o Pedro então ouviu, e Jesus mostrou que foi o Pai que o usou, mas agora ele falou do que não entendia. Ele falou do que não compreendia, como no capítulo 17, que acabamos de ver. Vamos voltar lá no Jó, que é mais importante para nós agora.
Então Jó fez uma coisa que nós também temos que fazer. Então Jó 42, 3 que eu parei. Quem é aquele, diz, e tu que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Então somos nós, falamos do que não compreendemos. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na sina. Se arrependeu do que o Jó? Algum adultério que ele cometeu? Alguma desonestidade? Não, do que ele falava. Somos nós, que quando passamos momentos difíceis, também falamos do que não entendemos. Quando não temos aquilo que gostaríamos de ter, também falamos do que não compreendemos. Porque a Bíblia Sagrada já diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ao livro de Eclesiastes, é um pouco na frente. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 5, versículos 1 e 2. E o 3 é um puxão de orelha, que não estava aqui, como diz o outro, no script, não estava no meu esboço aqui, mas quando eu li aqui me chamou a atenção. Guarda o teu pé quando entrares na casa de teu Deus. Mas o que é isso? Como é que eu vou guardar o pé? Vou entrar com o pé só? Inclina-te mais ao ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Isso porque existe uma cultura, né, pagã, a cultura das promessas, que às vezes quando vamos na presença de Deus, começamos a prometer algo para Deus, algo que nem vamos cumprir depois. Então não é bom, porque a Bíblia, não vamos chegar lá, mas a Bíblia é melhor do que não vote, do que vote e não cumpra. Ou seja, melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Então, meu irmãozinho, ele é Deus. Toma cuidado, fale menos, olha o que ele vai falar para nós aqui. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, mesmo que você não fale, mas Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos seus olhos. Deus olha para o coração. Deus olha para o coração, Deus vê para o coração. Então, quando você está na presença de Deus, principalmente, repito, quando você não tem o que você quer, quando alguma coisa acontece com você, como aconteceu com Jó, que perdeu algo, entenda? E às vezes nós perdemos algo na vida, às vezes é até necessário perder, para depois ganharmos lá na frente. No livro de Filemão, não precisa ler, no versículo 15, é um versículo, um capítulo só, diz que ele perdeu o Filemão de um tempo, mas quem sabe, se não foi por algum tempo que você o perdeu, para depois tê-lo para sempre. E às vezes acontece isso conosco, e nós não entendemos. Nós queremos sempre vencer, vencer, vencer e vencer. Não estou com isso querendo falar de algum fracasso, não. Somos nós que às vezes não entendemos momentos que passamos na vida, mas se deixarmos Deus nos dirigir, nós veremos que Deus só quer o nosso bem, irmão. Porque Deus é bom em todo o tempo. Por isso o salmista diz, verdadeiramente bom é Deus com Israel. Deus é bom com o seu povo, mas o seu povo às vezes não entende, quando passa por luta, quando passa por adversidade, ele começa a falar do que não entende, e fala que é precipitado com a boca, e às vezes nem fala, ninguém ouve, mas no coração ele fala, e olha o que ele diz, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, que ainda que ninguém ouça, Deus viu, que estava no seu coração. Vamos falar uma coisa prática, né? Uma coisa corriqueira na vida do ser humano. O homem casado, a mulher casada, entendo o homem casado, ou um homem que olha para uma mulher casada e pode ela achar bonita, não fala para ela, você é bonita, hein, moça? Mas no coração diz, se ela fosse minha esposa, opa, já adulterou o irmãozinho. Você vai ter que se arrepender, falar com Deus, ou vice-versa. Não entre nessa. Não fale isso que Deus está vendo. Na mesma hora, Jesus, se eu tenho misericórdia de mim, diabo cai fora, mulher do meu irmão, ou sou marido de uma só mulher, ou a senhora diz, mulher de um só homem, não deixe. Mas não é só isso não, cobiçar outra coisa também. Falei até você que trabalha num local, onde o seu supervisor, o seu chefe, que está acima de você, é uma pessoa ligada à bruxaria.
E você está orando, para quê? Para ele cair, você levantar, sentar no lugar dele. Está certo, né, pastor Jair? Eu tenho que ser cabeça, não. Você tinha que orar para ele se converter. Que bonito ter um chefe cristão, irmão. Um chefe que você vai chamar de irmão, vai dar paz do Senhor, vai dar graça e paz, sei lá. Entenda? Vou orar com ele um dia. E depois Deus pode dar até um lugar maior do que ele, mas nunca cobice o que é do seu próximo. Nem mesmo que ele tenha uma função, ou tenha uma vida errada, ou uma vida, entenda bem, ou uma vida devassa, ou uma vida, entenda bem, religiosa, que não está de acordo com os ensinamentos da Bíblia, mas ore por ele. Ore para quê? Para ele se converter. Não entre nessa. Mas voltando à nossa mensagem de hoje, aí no versículo 3, que é o puxão de orelha que eu falei que não estava, porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Temos que tomar cuidado. Então estamos passando por uma luta, não estamos alcançando, vamos esperar em Deus, vamos fazer como diz o sábio, Lamentações, Jeremias fala isso, Lamentações 3:26, aí é depois, você estava em Eclesiastes, aquela hora vem Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, capítulo 3, versículo 26, 3:26, diz, bom é ter esperança, e aguardar como? Em silêncio a salvação do Senhor. Você não está tendo o que você quer, você não alcançou o que você queria, você, determinou, orou, jejuou, chorou, não alcançou. Quando Davi orou pelo seu filho, entenda que estava muito doente, e ele jejuou por ele, ele chorou diante de Deus por ele. Quando ele soube que o menino estava morto, ele se levantou, entenda bem, e foi, entenda bem, simplesmente comer. Os servos disseram, não entendemos, majestade. Criança viva, você chorava, você jejuava, você clamava por ela, agora que está morta, você se levanta e passa a comer alguma coisa. Um dia eu irei até ela, ela não virá mais até mim. Bendito seja o nome do Senhor. É o que nós temos que fazer. Entenda bem, não podemos olhar para aquilo que passamos, vamos olhar para frente. Às vezes, eu contei o caso, imagine um amigo, e ele perdeu um filho tão cedo, né? Muito jovem. Ele disse, Deus, eu não entendo porque isso aconteceu comigo. Meu filho era uma benção. Quando o filho era completar, já tinha anos que o filho tinha morrido já, e ele disse assim, é bem emocionante o relato dele, lá do Rio de Janeiro, Sidney é o nome dele. E ele falou assim, Deus, eu não sei, ele seria um rapaz, 25 anos que ele completaria. Meu Deus, hoje meu filho completaria 25 anos. Ia ser um jovem bonito, ia ser um adorador, porque ele gostava de te amar, de te louvar. Mas foi embora tão cedo, Senhor. Acho que já tinha 10 ou 11 anos que tinha falecido. Deus, não sei, foi tão pouco tempo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não compreendo, mas não posso falar do que eu não compreendo, ele falava. Ele está contigo, eu sei que um dia eu estarei com ele também. Quer dizer, em nenhum momento ele, sabe, diferente o relato de uma pessoa que está na presença de Deus. Para falar do que você não entende, é melhor ficar calado. E esperar em silêncio, quer dizer, a direção que Deus vai lhe dar, a salvação é essa direção que Deus vai lhe dar, seja em qualquer situação, seja a vida financeira, seja, como eu falei, na familiar, seja, entenda bem, qualquer outro caso. Cuidado com as suas palavras, pois o Senhor Jesus foi bem enfático em Mateus capítulo 12, versículo 37. Mateus 12, 37. O que ele diz? Deixaram uma portinha aberta ali, não? 12, 37. Porque por tuas palavras, diga, serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Ô, meu irmãozinho, tua palavra pode levar você à ruína, pode fazer você simplesmente ser condenado, mas com as suas palavras você pode ser justificado. E às vezes, entenda bem, a sabedoria do sábio é o silêncio. Ele tem que ficar calado. Se ele não entende, se ele não compreende o que está acontecendo, não espere em Deus, espere a salvação, espere a direção que Deus vai dar. Como Pedro que falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Foi Deus que ele deu. Mas depois, já se sentindo o dono do pedaço, né? Se sentindo já o especial, Senhor, vem cá, Senhor,
repreendendo, o senhor não vai não cai nessa não, para com esse negócio. Meu irmãozinho, nós somos servos, ele é Senhor e é um bom Senhor. Ele é um bom Deus e sempre será um bom Deus. O Pedro sempre se encrencava com as suas palavras. Veja Mateus, ainda 26, 73. Pedro estava no lugar errado, no meio dos pecadores. O capítulo é grande mesmo. 26, versículo 73. Diz assim: e logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Você vê? O inimigo vai reconhecer a tua voz, irmão. Você tem que verificar isso. Você não pode. Por isso que cristão, a Bíblia diz claramente: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O homem perguntou, chamado Eliseu, perguntou para o seu auxiliar Geazi: onde você foi? E ele, com as suas palavras, foi condenado. Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Mas se ele não tivesse ido atrás do homem, não teria aquela pergunta. Não teria. Ele está dizendo aqui: a tua fala te condena. E poucas pessoas, não são poucas pessoas que estão sendo condenadas. A mesma passagem é Marcos 14, 70. Marcos 14, 70. Diz assim para nós: mas ele o negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. Quer dizer, pela fala, pela pronúncia dele, pelo sotaque dele, né? É como eu estou 32 anos em São Paulo, né, que eu saí do Rio de Janeiro. Mas de vez em quando alguém me pergunta: você é carioca? Porque quando eu falo, né, Jesus, né, não tenho talvez tanto, já há algum tempo, talvez não fale tanto, mas eu tenho um irmão, por exemplo, que tem que falar com ele quase que com intérprete. Ele fala bem carregado mesmo, bem carregado, como às vezes de outro lugar do país. De vez em quando nós vamos aqui da terra do pastor Fernando, o pessoal do Leite Quente, a irmã está dando testemunho, eu estava lá, né? Então você nota que o pessoal é de lá do sul, né? No caso dele é lá de Curitiba, o pessoal do Leite Quente, pela pronúncia. Mas o que eu quero passar para você: cuidado com as suas palavras. Está passando um momento difícil, aguarde em silêncio. Busque de Deus a salvação, espere em silêncio até Deus lhe dirigir. Aí você entra em oração e vai falar algo que vai funcionar e vai valer. Um exemplo para nós: Maria, a mãe de Jesus. Lucas capítulo 2. Diz, versículo 16: e foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura, e vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Lembra quem falou para eles? Quando eles ouviram, tiveram a imagem dos anjos e tudo, né? É só você voltar um pouquinho, que você está vendo aqui os pastores em Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Por isso que o pessoal diz aqui, é estudiosos, né? Abri um parênteses aqui, mas pode ser que eu não vou me perder não. Que eles dizem que nunca Jesus poderia ter nascido em dezembro, porque os pastores estavam ali na vigília da noite. Dezembro lá naquela região é o quê? É inverno, é frio, muito frio. Eles não conseguiriam ficar ali, na vigília da noite. Bem, são estudiosos que vão, pegam essas interpretações, mas para nós não é irrelevante o dia, né? E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E os anjos lhes disseram: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra
boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores um para os outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos fez saber. Aí vamos. E foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura, exatamente como os anjos falaram. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Atenção, e todos que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Não sabe o que falar, quer dizer, tudo aquilo que ela ouvia, ela guardava, depois ela conferindo o que Deus tinha falado, quando ela recebeu o dia do anjo, que disse que ali seria o Filho de Deus, então ela foi confirmando tudinho, somos nós, entenda? Aí nós vamos o quê? Tudo que está acontecendo conosco, ou tudo que vem a acontecer, está escrito na palavra, nós temos que ligar, mas espera aí, no mundo tereis aflição, mas então eu estou no momento da minha aflição, eu não vou perder minha paz, nem vou murmurar contra Deus, nem vou questionar, mas eu estou passando numa situação difícil, mas eu vou orar, porque a Bíblia diz que Deus não vem para roubar, matar, quem vem roubar, matar, é o diabo, então eu vou orar, vou paralisar essa ação do inferno, quando você já tem a palavra. Se não tem a palavra, faz o quê? Lamentações, aguarde em silêncio a salvação, até Deus lhe dirigir, até você ter a direção, aí sim você ora, determina, se for o caso, de paralisar a ação do mal, de repreender o mal, de usar a autoridade do nome de Jesus, ou então, deixar as coisas acontecerem naturalmente, que você sabe, foi uma aflição que você passou, ou não foi como você gostaria que fosse, não foi da maneira que você gostaria que realmente acontecesse, mas aí você lembra da palavra, mas ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até esse momento difícil, Deus me dá a vitória, essa é a mensagem.